Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, então já deixo aí as saudações. Eu me chamo Paula e hoje eu vim falar sobre São Francisco de Assis. Ontem, dia 4 de outubro, foi o dia de São Francisco, né? E eu acabei vendo um filme dele, né? Eu já tinha algumas passagens, umas palestras que eu vi. E de todos os santos, assim, é o que mais pregava, né, a natureza, considerava tudo sagrado, né? Os animais, as árvores, as pessoas, inclusive as pessoas que não eram abastadas, né? Os mendigos, os bandidos. Ele gostava de pregar para essas pessoas. Por quê? Porque ele via a centelha divina, né? Se falava em centelha na época, mas ele falava que ele via Deus, que Deus estava em todas as criaturas, né? E tem dois milagres muito legais de São Francisco. Eu não sei até quando o Lucas vai querer ficar aqui com a gente, mas eu trouxe ele hoje para homenagear, né? São Francisco. Então, vamos ver até quando ele fica. Tem dois milagres bem legais de São Francisco que contam, né? Um foi que ele estava numa aldeia, né? E ele pregava no anexo da cidade, porque até então ele foi expulso da cidade de Assis, né? Depois eu conto um resumo da história dele, mas ele foi expulso da cidade de Assis e ele pregava lá para a escória da sociedade. Ele tinha os seguidores, os amigos dele também que largavam tudo, porque ele é um grande líder, ele tinha o dom da palavra. E ele conquistava, né, com seu amor, com a sua verdade, ele conquistava quem estava ali ao redor dele. Então ele tinha muitos seguidores, né? E ele pregava então para os pobres, para os mendigos, para os bandidos. E teve dois milagres que ele fez, né? Ele ficava num anexo, ficava meio longe da cidade, num gueto, né? Sei lá. E uma vez chegou um lobo nessa aldeia, né? Chegou um lobo e o lobo muito raivoso. E São Francisco, ele foi falar com o lobo tranquilamente. E toda a comunidade viu o lobo então virando um cachorrinho e sendo acalmado por São Francisco, né? E depois disso ele conseguiu sanear o problema lá do lobo que queria, enfim, tocar o terror, né? E outro milagre, não sei se pode chamar de milagre, mas para mim isso é um milagre, né? Que ele fez foi que uma vez ele foi salvar um passarinho que tinha caído de uma árvore. Então ele pegou o passarinho e ele subiu na árvore para devolver para a mãe. E quando ele chegou na árvore, ele começou a conversar com as plantas, com a árvore, começou a conversar com os passarinhos e começou a pregar o evangelho ali, sozinho, ele e os animais. E de repente veio uma revoada de tudo quanto era ave para aquela árvore, mais de 100, 200 árvores, 200 aves. E desde gaviões, falcões, corujas, passarinhos, toda sorte assim de animais chegou ali. E também todo mundo viu, né? Todo mundo viu aquelas aves voando, chamando a atenção, porque tá todo mundo voando ali para aquela árvore, né? E aí o pessoal também foi para lá e ouviu ele pregando. E ele também, quando ele viu aquilo, ele começou a cantar, né? Vamos cantar a Deus. E, poxa, o pessoal se ajoelhou, achou, nossa, é um milagre, é um milagre. Então, assim, ele falava com as árvores e ele escutava. Ele não só falava igual um desabestado. Ai, Deus que me perdoe. Ele não falava, ele não falava sozinho o tempo inteiro. Ele parava para ouvir. Olha que coisa legal, entendeu? Ele parava para ouvir. Então é isso, gente. E como que ele virou quem ele virou, né? Ele era filho de uma família rica, ele foi para a guerra contra a vontade do pai dele, ele foi um prisioneiro de guerra. Lá ele encontrou um eremita,
um pagão que tinha uma escritura sagrada, que era o evangelho em italiano, enquanto que só poderia pregar em latim na época, né? A missa era rezada em latim, tudo isso. Então o cara era um herege, foi até torturado e escondeu o livro sagrado nas faixas de Francisco. Francisco ficou muito tempo lá, ele só tinha isso para ler e ali ele foi iluminado, né, por Deus, foi tocado. E quando ele saiu de lá, anos depois, quando ele saiu da prisão, ele já saiu já com a vontade de estar entre os pobres, né? E ele pregava que a riqueza não estava aqui, estava lá nos céus, para a gente buscar o reino, né? E entre outras coisas, né? Uma coisa também que ele pregava, tudo do evangelho, era pra gente amar os nossos amigos e rezar pelos nossos inimigos, né? Muito legal. E aí teve toda uma história que ele também foi considerado herege, mas ele tinha o dom da palavra, ele conquistava todos, porque ele tinha um amor, ele emanava um amor, uma paz muito grande. E era muito difícil para qualquer um perto dele fazer qualquer mal a ele. Apesar de que ele foi considerado um herege, ele não podia pregar, né? Então ele chama o padre para pregar lá no gueto, o padre vai, vira um franciscano. Depois ele começa a fazer assim tanto sucesso, né, que levam ele para falar com o Papa. Ele fala com o Papa. O Papa, no primeiro momento, rejeita ele, mas depois ele, como que o Papa não escutou meu coração, não sei o quê, e depois ele consegue falar de novo com o Papa todo sujo de lama. O Papa tem um sonho que toda a igreja estava se desfazendo, os pilares da igreja eram palmeiras e elas balançavam e veio um mendigo, e esse mendigo que segurou os pilares da igreja. E assim o Papa concedeu a Francisco a permissão para ele pregar, para ele sair, porque o que ele queria? Ele queria sair pelo mundo pregando a palavra de Cristo, pregando a simplicidade, a alegria, né? E se juntando aos bandidos, aos mendigos, aos pobres. Era isso que ele queria, era assim que ele queria levar a vida dele. E isso era totalmente disruptivo para a época, né? Numa época em que Deus era encontrado somente nas igrejas, que tudo era rezado somente em latim. Imagina assim a disrupção do sistema, né? Que o mendigo era uma escória, era largado para lá. Então ele foi totalmente disruptivo e eu acho que é uma inspiração pra gente, né? Hoje, pelo menos para mim, pra gente parar um pouco e às vezes conversar com os animais. Eu converso com os animais, converso com os passarinhos, às vezes eu tenho a impressão que eles param para nos ouvir, mas de qualquer maneira, só da gente parar e viver um pouco o presente, né? Porque quando você tá com um animal e você dá um pouco de carinho pro animal, né? Você esquece dos problemas. Quando você vê um cachorro brincando, ouvir um passarinho dançando, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que eles não voam, eles dançam. É muito interessante isso. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais. Fica aí a resenha de São Francisco de Assis. Eu vou botar o link no vídeo e se vocês quiserem ver o filme, fica à vontade, tá bom? Um beijo, chuva de neurotransmissores positivos pra vocês e tchau, tchau!